Marcos, Lucas e João, eles narraram os 3 anos e meio do ministério de Jesus, aonde nós vamos perceber que o ministério de Jesus era baseado em 2 pilares. Quantos pilares? 2. O primeiro pilar do ministério de Jesus era o ensino. O ensino do reino dos céus e a formação daqueles que depois que ele subisse ao céu continuariam levando a boa semente do evangelho. Então o primeiro pilar é o ensino. Diga, o ensino. O ensino. E o segundo pilar é o sinal. Então diga, o segundo pilar era os sinais. Mas para Jesus o mais importante não era os sinais. Porque se fossem os sinais, por exemplo, Lázaro nunca teria morrido depois de ressuscitar. Mas o principal de Jesus era o ensino. Porque nem todo milagre ensina algo de ensino, mas todo ensino ele atrai o milagre. Então o primeiro pilar principal era o ensino de Jesus. E o ensino de Jesus era baseado em várias ideias. Como por exemplo o amor ao próximo. Como por exemplo o entendimento de perdoar. Outros exemplos de tipos de ensino de Jesus era o ensino de você não devolver na mesma moeda, mas virar a outra face. Aleluia, Deus, me ensina, Jesus, cada dia. Mas o principal ensino de Jesus foi sobre o tempo do fim. Se você pegar os 4 evangelistas, e principalmente Mateus, nos últimos capítulos, você vai ver Jesus atentando, porque até na cruz Jesus está falando do reino dos céus e da salvação. Até a cruz aponta o tempo do fim, que é este tempo que estamos vivendo. Mas você vai perceber que os evangelistas eles vão narrar que Jesus sempre começou a ter um apreço em falar sobre o tempo do fim. E o que mexe comigo no século 21 é que pregar sobre o tempo do fim está sendo escasso em algumas igrejas e em alguns congressos aí fora. E quando Deus tomou a boca do pastor Irando para falar de 2 hinos que falam sobre o tempo do fim, Deus falou comigo: você vai pregar sobre o tempo do fim nessa noite. E eu sou falho, comedor de arroz e feijão como você, não sou melhor do que você. Mas uma coisa que eu tenho aprendido é ouvir a voz de Deus e obedecer o que Ele me manda fazer. E eu vou falar sobre o arrebatamento da igreja nesta noite. Porque o diabo está tomando alguns pastores para impedir os mesmos de pregar sobre o tempo do fim. Mas nessa noite Jesus quer te fazer sentir um pouquinho mais de desejo de ir para o céu. Alguém aqui quer ir para o céu? Levanta a mão. Então olha para cá. Mateus, a partir do capítulo 22, pode ser chamado de um pequeno livro de Apocalipse. Porque nós vamos ver Jesus começando a falar sobre o tempo do fim, partindo do capítulo 22, que Mateus escreve para nós. Preste atenção. Jesus vai atentar em falar sobre o tempo do fim. E nós vamos perceber que no capítulo 24, Jesus ele vai falar mais a fundo sobre o tempo do fim.
Quem puder, por gentileza, abra a Bíblia. Mateus 24. Mateus 24. Versículo 1. Olha só. Jesus começou a ter um apreço em falar sobre o tempo do fim, mas uma coisa mostra para nós aqui uma intenção. Olha só, versículo 1 vai dizer que Jesus está saindo do templo. Está saindo do templo com os discípulos. E enquanto eles estão saindo do templo, eu quero lembrar vocês aqui que esse templo é o templo de Herodes. O templo de Herodes, a grandiosidade desse templo era tão esplêndida que todo viajante de outras cidades, de outras regiões, de outros países, quando chegava ali, eles se admiravam com a grandeza do templo de Herodes. E aqui Jesus está saindo do templo com os discípulos. E se você pegar no ministério de Jesus, Jesus ele foi mais em casas do que em templo. Porque não adianta ser sinuoso o templo se não tiver capacidade de entender a grandeza de Jesus. É por isso que tem muito templo aí fora que tem grandiosidade de pedra, de cerâmica, de som, de cadeira almofadada, mas Jesus não tem prazer de entrar dentro destes templos. Alguém está aqui comigo nessa noite? Porque se você olhar no ministério de Jesus, ele entrou mais em casas do que no templo de Herodes. Eu prefiro ser uma casa pequena que Jesus entra do que um templo sinuoso que brilha, mas não tem Jesus lá dentro. Deixa eu te dar um conselho, continua na tua humildade que Jesus está gostando de você. Olha para alguém e diga, não mude. Não, diga para alguém com a boca aberta, sem dente ou com dente, diga, não mude. Porque Jesus, ele gosta de casas simples mesmo. Alguém está aqui comigo nessa noite? Essa casa aqui não precisa mudar para agradar ninguém, porque Jesus não está preocupado com a cor da parede, com a cerâmica do chão. Ele quer um coração para entrar. Ele não está preocupado com a roupa que você veio para cá. Ele não está preocupado com a cor do teu vestido, e muito menos com a chapinha do teu cabelo e do meu terno. Ele quer saber, tem espaço aí para mim entrar em dentro e fazer morada. Então você vai ver Jesus saindo do templo e indo para casa. Ele foi para a casa de Pedro. Ele foi para a casa dele. Ele entrou na casa onde desceu o paralítico. Ele foi na casa de Zaqueu. Ele foi na casa de Simão. Ele foi na casa de Marta e Maria. Porque Jesus vai aonde tem espaço para ele habitar. Quem veio dar espaço para Jesus habitar aqui, então dá glória para ele nessa noite. Não deixa a perca te impedir de adorar Jesus aqui, não. Não deixa a porta fechada te impedir de adorar Jesus aqui, não. Para de olhar para as percas e diga, eis-me aqui, Senhor. Eu sou pequeno, eu sou falho, eu sou simples, mas entra e faz morada dentro do meu coração. Ele está saindo do templo. Jesus está presente aqui. Eu estou sentindo a graça dele neste lugar. Quem é de guerra fica ligado, irmão, porque todo culto é tempo de guerra. Não tem um culto que você vê que é paz. Todo culto é tempo de guerra. E está saindo do templo com os discípulos. E os discípulos, olha para cá, por gentileza, eles vão se admirar com a grandeza do templo. Algumas pedras do templo, da construção do templo, era tão grandioso o templo de Herodes, para você saber, que
que as pedras, elas não tinham nada para colar elas, como um cimento ou algo do tipo. Elas eram colocadas uma em cima da outra, e o peso delas fez a construção do templo. E uma pedra, ela tinha um comprimento como daqui até naquele portão, e outras mais do que essa distância, para você ver a grandeza do templo. Agora, os discípulos estão olhando para a grandeza do templo, saindo com Jesus do templo. E eles começam a mostrar para Jesus a grandeza do templo. O texto não dá clareza, mas dá a entender que eles falam: Jesus, olha que grandiosidade o templo. Só que eles não sabiam que Jesus, ele veio de um outro templo que não é carnal, é espiritual. A Nova Jerusalém, ele desceu foi de lá. Glória a Deus, aleluia. E eles estão querendo mostrar para ele a grandeza do templo. Essa atitude. Alguém está aqui, diga amém? Amém. Essa atitude faz Jesus começar a falar do céu. Verso 2, olha para vocês verem, para não dizer que é coisa da minha cabeça. Mas Jesus lhe disse: não vedes todas estas coisas? Na verdade, eu vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não será derribada. O que Jesus está falando com eles acerca disso, pastor? Irmão, Jesus aqui, ele vai falar sobre um acontecimento que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, aonde o povo romano destruiu com o templo, e até hoje você vai lá, as mesmas pedras que Jesus disse que não ia ficar uma sobre a outra, se você for lá no mesmo lugar, elas estão todas entulhadas no mesmo lugar. Porque o templo que Herodes construiu era grandioso, mas era perecível. A casa que Herodes construiu era sinuosa, tinha ouro, tinha tudo. Mas Deus estava dizendo através desta passagem que a casa que Herodes faz tem data de validade, mas o reino dos céus é incontável, é indivisível, é impagável e não tem como mudar. Sabe o que Deus me trouxe aqui para te dizer? Para de ficar se apaixonando pela grandeza dos templos que Herodes faz. Porque enquanto você perde tempo com o templo de Herodes, tem uma nova Jerusalém te chamando para morar nela desde quando Jesus morreu na cruz por nós. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí o texto vai dizer no versículo 3, olha para vocês verem. Nós vamos aprender e Deus vai continuar falando, nós estamos dentro da campanha aqui. Verso 3. E estando ele assentado no Monte das Oliveiras. Qual monte? Diga para alguém, guarde esse monte. Monte das Oliveiras. Ele está sentado no Monte das Oliveiras agora, que é próximo daquilo ali. E quando ele está sentado, a Bíblia vai dizer que os discípulos que ficaram sem entender, pastor Irã, eles vão chegar em Jesus e vão perguntar para Jesus o que ele quis dizer sobre pedra que não ficará sobre uma sobre a outra, que vai ser derrubada. Eles chegam para Jesus, eles vão perguntar: dize-nos, Jesus, parte B do verso 3 para você acompanhar, quando serão estas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Eles fazem 3 perguntas para Jesus. Quantas perguntas? Presta atenção, nós vamos caminhar, daqui a pouco nós vamos chegar lá. 3 perguntas, diga 3 perguntas. A primeira: quando serão estas coisas? Ou seja, quando o templo vai ser destruído? Ano 70 depois de Cristo, os romanos destruíram o templo. Porque Deus estava mostrando para os judeus: se vocês não rasgam o coração para mim e
tentam mostrar no templo aquilo que vocês não é dentro de vocês, eu destruo o templo para mostrar para vocês que eu não importo com o grandeza de templo, eu quero um coração quebrantado para me receber. Porque os judeus, eles adoravam a Deus no templo, liam a lei no templo, falavam a lei no templo, mas não deixavam Deus entrar dentro do coração. E não adianta isso. Não adianta eu, pastor Wesley, pregar, cantar, profetizar, evangelizar, mas quando Deus quer entrar no meu coração, o meu coração está fechado para Ele. Por isso que nós temos que dizer para você, não adianta fazer campanha se você não consegue abrir o teu coração para Ele entrar aí dentro. Tem alguém aqui comigo ou acabou, glória a Deus? Não, irmão, se não conseguir dar glória, diga ai. Só isso, fala ai. Quando vai acontecer essas coisas? Ou seja, quando o templo vai ser destruído? Anos 70. Aconteceu. Segunda pergunta: qual será o sinal da tua vinda? Aqui eu precisava ficar aqui umas 2 horas, mas vou ser bem rápido, porque o tempo que foi me dado é essencial. Essa segunda pergunta é o que faz Jesus parar para ensinar para eles muita coisa, que até hoje grita para nós, só que às vezes a gente não quer ver. Porque falar de arrebatamento no século 21, aonde o diabo está usando a comodidade para fazer o crente esquecer que Jesus está vindo aí, é muito difícil. É muito difícil. Segunda pergunta: qual será o sinal da tua vinda? O sinal da tua vinda. Aí Jesus começa. Primeira coisa que ele vai falar, pastor Irã, versículo de número 5. Não, versículo 4. Ficai atentos, para que nenhum homem vos engane. A primeira coisa que Jesus fala com eles, quando eles perguntam qual vai ser o sinal da tua vinda, Jesus vai falar com eles para eles ficarem atentos. E por que ficar atento? O que significa a palavra atento? Atento, derivado de atenção, é quando você está tão focado em algo que você está atento ao seu redor para que nada te aconteça contrário àquilo que você guardou dentro de você. Como uma pessoa fica atenta? Um exemplo para você entender. Quando, por exemplo, uma pessoa, um guarda, ele está num trânsito, organizando o trânsito, ele tem que ficar atento para quando um lado ele fechar um lado, ele abrir o outro lado e vice-versa, senão ele causa um acidente. Porque todo mundo, todo crente que não está atento diante daquilo que tem acontecido no mundo espiritual, pautado na palavra, ele causa acidente e corre perigo. E por que o diabo está arrancando esse tipo de pregação dos altares? Porque o diabo não quer que o crente, a noiva, fique atenta. Porque noiva desatenta não ouve a trombeta tocar. Estou sentindo Jesus aqui neste lugar. Fica atento. Por quê? Para que nenhum homem vos engane. Pera, ele vai dizer agora mais algo interessante. Ficar atento para que nenhum homem vos engane, porque alguém vai tentar te enganar a respeito do tempo do fim. E qual que é a ideologia do século 21 hoje? Jesus nunca vai voltar. Não tem salvação. O homem não tem que morar no céu. A morada do homem vai ser aqui. Esse negócio de que Jesus está voltando, aí o cara fala, eu tenho hoje 80 anos, quando eu tinha 5 meu pai falava e até hoje não voltou, não vai voltar. Algumas igrejas e algumas construções religiosas, eles perdem tempo de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, pregando de tudo. Prega prosperidade, prega carro, prega casa, prega sobre tudo, mas não prega sobre o arrebatamento da igreja. Tem algum problema nisso? Pastores que compram um canal de emissora na televisão e todo dia você pode ver segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e ver de novo. Durante a outra semana você não vai ver ele pregar sobre o arrebatamento. Por quê?
São homens que o diabo está usando para tirar a atenção da igreja sobre a vida de Cristo. Mas eu tenho que vos dizer, porque aquele que prometeu que ia voltar, ele vai voltar. Como está a sua vida diante dele hoje? Vou pregar para mim. Como é que está a sua vida diante de Deus hoje, Wesley? Fiquem atentos para que nenhum homem nos engane. Por quê? Ele vai continuar dizendo no verso 5: porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Percebe, irmão, que Jesus aqui ele é taxativo. Não é que enganarão a poucos, é que enganarão a muitos. Recebi um vídeo ontem de uma live que um pastor estava fazendo, que para muitos é homem de Deus, e eu não vim falar sobre isso, porque nós temos que julgar profecia e não profeta. Mas eu vi um outro pastor com coragem, entrou na live desse pastor e disse para ele: pastor, sabe por que na sua igreja, a sua igreja está cheia de gente, 5, 10, 15 mil pessoas? Porque você não abre a Bíblia, porque você não prega a verdade. Porque quando você pregar a verdade, a sua igreja vai fechar. Porque todo aquele que prega a verdade, irmão, é difícil você ver uma igreja que prega a verdade e ter 1.000, 2.000 membros. Porque se você olhar na igreja de Cristo, depois de 120 que foi transformado pelo Espírito, perdeu-se a contagem. Porque o céu é seletivo. Porque o diabo está usando homens para levar a massa a perder a atenção de que o céu ainda continua seletivo. Olha para alguém e diga: Jesus quer te levar para o céu. Mais forte: Jesus quer te levar para o céu. Mas ele me trouxe aqui para te dizer, fala. Mas ele me trouxe aqui para te dizer que o céu ainda é seletivo. Esses homens que estão pregando aí fora, tudo menos o arrebatamento, são homens que o diabo tem enchido de malignidade para despertar a igreja. Mas eu tenho uma palavra de Deus nessa noite para essa casa, e levanta a mão para receber se você quer ir para o céu. Nada vai te impedir de ouvir a trombeta soar. Eu vou dizer de novo: nada vai te impedir de ouvir a trombeta soar. Eu profetizo em nome de Jesus que por esse tempo você vai estar tão cheio da graça do Senhor que não vai ter falso profeta que vai te enganar, não vai ter doutrina maldita que vai te enganar. Por quê? Porque Jesus está te preparando para te levar para o céu daqui a pouco. Quem quer ir para o céu, levanta a mão e adora ao Senhor. Quem quer ir para o céu, abre a boca e adora ao Senhor. Eu vou te dar alguns minutos para você adorar Jesus aqui. Jesus está dizendo para nós aqui: não vos enganeis no tempo do fim, porque eu vou voltar para levar a igreja, e eu quero levar você para morar comigo. Mas o diabo está tentando te enganar. Sabe quando eu viro a arca de Deus? Quando eu deixo a presença ficar e não deixo a presença ir embora. Porque você nunca mais vai ver a arca depois do texto que nós lemos. Depois que Davi pega a arca, você não vai ver a arca mais. Porque a arca da aliança se transformou em várias arcas. Uma arca, 2 arcas, 3 arcas, 4 arcas, 5 arcas, 6 arcas, 7 arcas, não vou continuar, 8 arcas, 9 arcas, 10 arcas, 11 arcas, 12 arcas, 13 arcas. Mas o diabo disse que eu não posso, pode sim, a graça deixa. 14 arcas, 15 arcas, 16 arcas. Mas o diabo disse que eu pequei ano passado, a graça de pobre, 17
E ele vem no culto mesmo para tentar impedir você de adorar. Você não acha que o diabo não entra aqui dentro não vai pedir para travar o culto? Eu estou sentindo que está pesado aqui, mas daqui a pouco uma graça vai descer sobre este lugar. E essa casa vai ser sacudida como sempre é sacudida. O diabo não quer que você adora, porque esse direito ele tinha e ele perdeu. E você e eu, mesmo quando pecamos, mas batemos de joelho e arrependemos, Deus nos deixa adorar de novo. Então adora ele aí no teu lugar. Vai, vai, vai. Solta o leão que está dentro de você. Vai, vai, vai. Porque quem adora, o diabo foge. Quem adora, o diabo foge. Saúl estava processo. Saúl estava cheio de demônio. Aí disse, traga o meu gedor para mim, por favor. Aí com uma harpa. Ai, 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 ai. Eu estou sentindo Jesus aqui. Aí vem Davi com a harpa. Pequeno, desprezado, mas toca a harpa. Ai, ai, ai. Pequeno, desprezado, mas toca a harpa. E ele começou a tocar a harpa. E os demônios que estavam na vida de Saúl teve que sair porque o demônio que fica de pé na vida daquele que tem harpa. Vai, 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 vai. Isso, toca a harpa, vai, vai, vai. Eu não sei cantar, diga glória. Eu não sei cantar, diga aleluia. Toca a tua harpa, porque enquanto você adora ele, os demônios saem da tua casa. Olha pra cá. Ficai atentos para que nenhum homem vos engane. Eu caminho para o final. E aí no verso de número 5, quando ele acaba de falar sobre isso, verso 6, ele começa a falar sobre o tempo que nós estamos vivendo. Eu vou entregar antes do tempo, mas eu preciso te falar algumas coisas aqui. A primeira verdade que eu quero te falar é: nós não estamos na grande tribulação. Não estamos. Existem 3 ideias sobre o arrebatamento: o pré-tribulacionista, o meso e o pós-tribulacionista. O pré é aquele que acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. E nós que somos crentes pentecostais, é nessa ideologia que nós acreditamos. Eu vou explicar por quê. O mesotribulacionista é aquele que acredita que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. E o pós é aquele que acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação e depois é arrebatada. E por que, pastor Leandro, nós temos que nós somos pré, ou seja, a igreja vai ser arrebatada antes? Porque a grande tribulação é um ato punitivo de Deus para 2 grupos distintos. A humanidade é dividida em 3 grupos. Quantos grupos? 3. O primeiro, a humanidade, ela foi dividida em 3 partes. O primeiro são os judeus. Os judeus, eles fazem parte da aliança. Por isso que Jesus disse: eu vim para os que eram meus, e os meus não me receberam. Ele veio para os judeus. A salvação não era para nós, mas por causa que eles rejeitaram a salvação, eu e você fomos alcançados por ela. Então ele está dizendo assim: eu vim para os meus, como os meus não me receberam, eu achei um povo no Vício do Sol. Eu achei um povo no meio da BR que tem gente que não dá nada, mas eu achei disso. Eu vou casar com esse povo também. Então, nós vamos ser arrebatados antes, porque a grande tribulação é um ato punitivo para os judeus que rejeitaram Jesus. Eles rejeitaram. Jesus bateu na porta e eles não quiseram abrir. Então, a grande tribulação é para provar punição para os judeus que rejeitaram. E o segundo grupo, que a grande tribulação é para os gentílicos, todo aquele que é de outra nação que não confessou Jesus como seu Salvador. Então a grande tribulação, que é os 7 anos, 3 anos e meio de paz,
3 anos e meio de guerra. Eu vou te dizer, nós estamos perto disso, porque para que o anticristo se manifeste, precisa ter uma unificação mundial. E a pandemia foi um dos agravantes que mostrou para nós que o mundo ele está clamando por uma unificação mundial, porque essa unificação mundial entre as principais nações vai dar base para o anticristo se manifestar com cara de cordeiro, mas o interior de lobo. Então, se a grande tribulação não é para nós, por quê? Porque se ela é para o judeu, é o judeu que rejeitou Cristo e não aceitou. E se ela é para os gentílicos que não aceitaram a Cristo, ela não é para nós, porque nós somos a noiva de Cristo. Você sabia que você é noiva de Cristo? Você sabia que você é noiva de Cristo? E a noiva não pode estar com as vestes manchadas no casamento, porque senão todo mundo na festa vai ver a mancha. E se tiver manchado, não tem como o noivo casar, porque o noivo ele quer casar com a noiva pura. Estou dentro da arca até agora, irmão, porque não tem como casar com o noivo se a arca estiver vazia. Porque a arca significa a presença. E sabe quem é a presença em nós? Nós somos a arca que o Espírito Santo mora dentro de nós. E cai para nós, quem vai levar a noiva para encontrar com Cristo nos ares é o Espírito Santo. Então se a arca estiver vazia, não tem como casar com o noivo nos ares e entrar nas pontas do cordeiro. Tem alguém aqui comigo nessa noite? Então ele começa a falar desse tempo. Qual que é esse tempo então? Mateus 24, no grego, Jesus vai dizer uma expressão. Ele vai falar que esse tempo que nós estamos é como se fosse dores de parto. Jesus vai comparar o tempo que ele iria vir, que é este tempo que nós estamos vivendo, como se fosse uma mulher grávida, prestes a dar à luz. Qual mulher que já teve filho aqui? Levanta a mão. Quando você começa a avançar nos meses, o que começa a acontecer em você? As cólicas, as dores. Sim ou não? Quanto mais fica perto dos 9 meses, mais fortes são as contrações. Jesus estava dizendo para eles assim: quanto mais vocês verem os sinais que eu estou dizendo para vocês aqui em Mateus 24, mais perto está de eu aparecer, que é como se fosse um menino nascendo. Se eu parar aqui para falar para vocês disso, nós vamos ficar até amanhã, irmãos. Porque na Bíblia, profecias sobre o tempo do fim são mais de 123 e todas já se cumpriram. Mas falta 2 que ainda não se cumpriu. A primeira é o que Joel 2 disse: nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Não é só sobre uma parte, é toda a carne. Vossos filhos profetizarão, vossos jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sabe qual é o primeiro sinal que ainda não aconteceu, que pode começar a partir dessa igreja hoje? O avivamento da igreja do Senhor. E por que Deus tem que avivar a igreja? Porque se Deus não avivar a igreja morta não consegue ouvir a trombeta tocar. Ou morta, ou dormir no sono profundo. É por isso que em Cantares, Salomão, ele vai bater na porta da noiva, e a noiva está dormindo deitada, e ela ouve o som da porta, e ela sabe que é o noivo, mas ela não quer levantar com preguiça de vestir a roupa de novo. E ela vai dizer, capítulo 5 de Cantares: por que eu vou me tornar a vestir de novo a minha roupa, se eu já tirei a minha roupa? É uma noiva que sabe que o noivo está batendo, mas não quer abrir a porta. Noivo não casa com arca vazia, irmãos. É por isso que
que nós, os pastores, nós ligamos, mandamos mensagem, vem para o culto, vem para a campanha, é porque o pastor sabe que se você estiver vazio naquele dia, não tem como ouvir a trombeta tocar. Tem alguém aqui comigo, gente? Eu estou caminhando para o final. Glória, glória, glória. Então este tempo é o princípio das dores. Por que o princípio das dores? Porque os sinais estão apontando que Jesus breve virá. E sabe qual que é a proposta para mim, para você nessa noite? Se encher mais dessa presença. Se preocupar com quem está na direita. Se preocupar com quem não veio. Mas levantar a mão para o céu e dizer: Senhor, eu sou a tua arca, não me deixa vazio sem a tua presença. Aleluia, Deus. Tem dois aqui entendendo, tem mais um aqui entendendo, tem mais uma ali entendendo. Sabe o que você vê aqui hoje? Para você não voltar para casa vazio, porque se você voltar vazio, talvez no caminho da sua casa a trombeta toque e você fica para trás. Nós não queremos que você fique para trás. Nós queremos ver você na glória, para adorar Jesus conosco. E aí, o mundo todo está convergindo, está apontando para a unificação mundial, aonde as 10 principais nações farão uma aliança política. Isso está lá em Ezequiel, capítulo 38 e capítulo 39. As grandes nações vão fazer uma aliança política para dar poder político para o anticristo que já nasceu